Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Jurisprudência, o canal que pretende trazer para vocês as novidades e informações mais relevantes do mundo jurídico. O tema do nosso vídeo de hoje é sobre direito de família e vocês já ouviram falar em contrato de namoro? Pois é, contrato de namoro tá super na moda ultimamente e ele é utilizado para tentar descaracterizar a união estável de um namoro mais longo, né? Um namoro qualificado. Tá, e por que é importante para algumas pessoas descaracterizar a união estável? Bom, desde que a união estável foi reconhecida como uma forma de constituição de família pela nossa Constituição de 88, foram atribuídas a ela vários direitos que antes lhe eram negados e as pessoas que viviam nesse tipo de organização familiar eram simplesmente deixadas à margem da lei. Então, esses direitos que foram conferidos foram ótimos, né? Regularam uma organização familiar que já existia. Dentre eles, o direito patrimonial ao regime de bens. Então, se não existir nenhum contrato falando alguma coisa em sentido diverso, o regime de bens que vai vigorar na união estável é o da comunhão parcial, que é o mesmo do regime do casamento se não houver um pacto antinupcial. Tá? Ótimo. Mas e para aquelas pessoas que não viviam em união estável, que elas viviam especificamente num namoro longo, viviam e vivem até hoje, tá? E que elas não querem que seja caracterizada a união estável, porque elas não têm esse desejo de constituir família, pelo menos nesse momento. Bom, foi tentando resolver esse tipo de problema que foi criado o contrato de namoro, tá? O contrato de namoro, ele é lavrado no cartório de notas, né? É uma escritura pública, então ela demanda que as duas pessoas, né, interessadas estejam totalmente concordes com todas as cláusulas que forem colocadas nesse contrato. Ele é um contrato que não tem muita formalidade, né? Ele visa especificamente falar que pelo menos até aquele momento e às vezes até colocar um prazo, né, um lapso temporal, aquelas pessoas não vão viver em união estável, não estão vivendo em união estável, que elas estão vivendo simplesmente um namoro, por mais longo que esse namoro seja. Ótimo. Mas e esse contrato de namoro? Ele é definitivo? Ele é uma prova cabal e não aceita nenhuma prova contrária? A pessoa que assinou um contrato de namoro pode ficar tranquila que ela não corre o risco de ser demandada pela outra parte em caso de não dar certo, né, esse relacionamento mais, alegando viver em união estável? Não. O contrato de namoro, ele é uma prova, ele é um indício muito forte de que, pelo menos até aquele ponto, o que existia era um namoro e não uma união estável. É um indício muito forte? É, mas ele não é incontestável. Pode acontecer de, por meio de outras provas ainda mais fortes e contundentes, se comprovar que, logo após esse contrato de namoro, eles começaram a viver em união estável. Ou mesmo, antes de assinar esse contrato de namoro, eles viviam em união estável. É mais difícil de provar? É muito mais, porque tem uma escritura pública lavrada no tabelião falando em sentido inverso, né? Mas existe possibilidade. Por exemplo, são relacionadas várias testemunhas que falam, olha, até o dia X eles se apresentavam como namorados. A partir do dia Y, a partir do mês Y, do ano Y, começaram a se apresentar como cônjuges, né? Tem um forte indício de que teve uma mudança, né, da vontade daquele casal. Ou então, depois de algum tempo, eles resolveram formar uma família, ter filhos juntos.
também é outro indício de que aquele contrato de namoro não tá mais compatível com a realidade. O que é importante? É importante saber que na união estável existem alguns requisitos que precisam ser atendidos para que ela seja reconhecida. Quais são os requisitos da união estável? É uma relação que tem que ser pública, todo mundo tem que saber que aquele casal vive como se fosse casado. Tem que ser uma relação contínua, não pode ser uma relação picadinha, toda hora tem um vai e volta, não pode. Tem que ser uma relação duradoura. Quanto que é duradouro? Difícil falar, né? Não é um requisito objetivo, né? Por isso que demanda tanta discussão. Mas acima de todos esses requisitos, tem um requisito que é imprescindível e sem ele não existe união estável, que é a vontade. É a vontade de estar casado, de viver como se casados fossem, né? Então, se um namoro pode ser público, todo mundo sabe que você é namorado um do outro, mas namorado, tá, gente? Não esposo, esposa, é diferente. O namoro pode ser longo, beleza. Ele pode ser um namoro que não tem vai e volta, mas não pode ter a vontade de estar casado, de querer viver essa relação maritalmente. Então esse é o principal ponto que diferencia o namoro qualificado, longo, da união estável. E o contrato de namoro é sim um indício forte de que aquele casal não queria estar casado, né? Por isso que ele tem tanta relevância e ele é tão importante, tá bom? Bom, era esse o tema que eu queria trazer para nossa roda de discussão. Lembrando, pessoal, não é necessário um advogado para fazer o contrato de namoro, mas é sempre importante, importantíssimo, eu diria, principalmente nessas questões patrimoniais, quando existe afeto ainda, né? Existe afeto e patrimônio na mesma relação e existe dúvida. Eu acho que é super importante consultar um advogado da sua confiança, né? Para esclarecer todas essas dúvidas, tá bom? Era esse o tema, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like, compartilha, clica no sininho, que eu vou tentar trazer sempre aqui um tema diferente e interessante para nossa discussão. Meu nome é Aline Matheus, eu sou advogada do Ricomini Advogados e eu espero vocês para o próximo vídeo. Tchau, tchau!